Eles jamais deveriam ter sido encontrados, selados sob propriedades, enterrados em terras agrícolas, escondidos atrás de paredes grossas o suficiente para resistir a um ataque militar. Os cofres secretos de Pablo Escobar foram projetados para durar mais do que ele próprio, e por décadas a maioria deles durou. Mas há algo que os rumores nunca contaram. Alguns desses cofres finalmente foram abertos, e o que os investigadores encontraram lá dentro não era apenas dinheiro, era um plano detalhado, um registro de como um único homem construiu o império criminoso mais devastador que o mundo moderno já testemunhou, e até onde ele estava disposto a chegar para protegê-lo. Esta é a história do Império Oculto de Escobar, e ela começa muito antes de o primeiro dinheiro ter sido enterrado, um império construído do zero. Pablo Escobar não herdou poder. Ele o fabricou nas ruas de Medellín por meio de uma combinação de ambição bruta, violência calculada e um instinto para oportunidades que a maioria das pessoas jamais desenvolve e quase ninguém ousa colocar em prática. Seus primeiros delitos eram quase banais em sua simplicidade. Ainda adolescente, no final dos anos 1960, ele roubava lápides de cemitérios espalhados pela região de Antioquia, removia as inscrições com jato de areia e as revendia para famílias que não faziam a menor ideia da origem das pedras. Era uma operação pequena, desrespeitosa, fria e completamente desprovida de remorso. Quem o conhecia naquela época descreveu mais tarde um jovem que não demonstrava nenhuma ligação emocional com os danos que causava. Um rapaz que já havia se desconectado das consequências dos próprios atos. A partir daí, os crimes foram escalando em um padrão que investigadores e criminologistas mais tarde estudariam com atenção. O furto de veículos veio depois das lápides. A extorsão veio depois do furto. O sequestro veio depois da extorsão. Em 1971, o grupo de Escobar sequestrou e eliminou o empresário de Medellín, Diego Echavarria, embolsando um resgate de $50.000 antes de se desfazer da vítima de qualquer forma. Aquela ação não foi apenas um crime. Era um sinal que ecoou por todos os cantos do submundo colombiano. Aquele homem não negociava de boa fé, ele recebia o que queria e depois se livrava de quem havia cedido. O que transformou Escobar de um criminoso de rua perigoso em algo de uma categoria completamente diferente foi a cocaína. Não a droga em si, mas a dimensão que ele enxergou nela, em um momento em que quase ninguém mais conseguia ver isso. Por volta de 1976, as rotas de tráfico ainda estavam sendo traçadas. As redes de distribuição eram frágeis e desorganizadas. O apetite americano pela cocaína crescia de forma explosiva, enquanto a estrutura para alimentá-lo mal existia. Escobar enxergou tudo isso com uma clareza surpreendente. Naquele mesmo ano, ele foi detido transportando 39 quilos escondidos dentro do pneu de um veículo, perto de Medellín. Aquela prisão deveria ter encerrado sua trajetória. Em vez disso, virou uma lição. Ele comprou sua saída da detenção. Os agentes responsáveis pela sua prisão foram posteriormente eliminados. E a partir daquele momento, Escobar passou a agir segundo uma filosofia que repetiria pelo resto da sua vida. Plata ou plomo, a prata ou o chumbo, o suborno ou a bala. Não havia uma terceira saída. O que tornava esse lema tão eficaz não era apenas a ameaça que carregava, era a constância com que ele o colocava em prática. Juízes, políticos, delegados, oficiais militares, ninguém estava isento. A antropóloga Mary Rowland, que escreveu amplamente sobre a história social de Antioquia, descreveu posteriormente a corrupção política de Escobar como sistêmica e não oportunista. Ele não estava simplesmente comprando favores individuais. Estava adquirindo lealdade institucional, convertendo a máquina do Estado colombiano em um aparelho de proteção para sua própria operação. Em abril de 1978, Escobar participou de uma reunião em uma fazenda rural nos arredores de Medellín, ao lado de outros traficantes de médio porte. Esse encontro é hoje considerado, pelos historiadores da aplicação da lei colombiana, como o marco do nascimento formal do cartel de Medellín. Em poucos meses, a operação conjunta já escoava aproximadamente 19 mil quilos de cocaína para os Estados Unidos por ano. Em poucos anos, esse número se tornaria quase impossível de se compreender, o peso de um dinheiro sem limites.
Existe um valor que sempre aparece quando se fala sobre a fortuna de Escobar, e vale a pena parar um instante nele, porque ele não cai totalmente na cabeça na primeira vez que você ouve. No auge de suas atividades, o cartel de Medellín movimentava uma estimativa de 420 milhões de dólares por semana, não por ano, por semana. Sua fortuna pessoal, calculada por diversas agências de segurança colombianas e norte-americanas, variava entre 30 bilhões e 60 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 80 bilhões na moeda de hoje. Em 1987, a revista Forbes o incluiu em sua lista de bilionários, estimando sua riqueza em 3 bilhões de dólares, um número que quase certamente ficou aquém do que ele realmente controlava. Ele permaneceu nessa lista por 7 anos consecutivos. O cartel era responsável por abastecer aproximadamente 80% da cocaína consumida no mundo em seu período de maior domínio. Mais de 15 toneladas entravam nos Estados Unidos diariamente, circulando por uma rede logística que contava com frotas de aeronaves, navios cargueiros e, eventualmente, submarinos construídos especialmente para o tráfico, embarcações erguidas em oficinas no meio da selva e capazes de cruzar o Atlântico carregando carregamentos de várias toneladas. Uma análise posterior da DEA sobre a infraestrutura de transporte de Escobar concluiu que ela rivalizava em complexidade operacional com a de uma empresa internacional de médio porte, e ele construiu à altura disso. Sua propriedade, a Hacienda Nápoles, se estendia por 7.000 acres em Antioquia. No centro erguia-se uma mansão de estilo colonial, cercada por lagos artificiais, uma pista de pouso privativa, uma arena para touradas e um zoológico particular repleto de girafas, elefantes e hipopótamos trazidos diretamente da África. Os hipopótamos, como se sabe, não puderam ser removidos após a morte de Escobar e estabeleceram uma população selvagem na bacia do rio Magdalena, na Colômbia, que persiste até os dias de hoje, uma consequência ecológica que biólogos de vida selvagem ainda tentam administrar. Em Medellín, ele construiu o edifício Mônaco de 8 andares para sua família, equipando-o com piscinas, uma quadra de tênis, sistemas de segurança reforçados e uma sala-cofre construída especialmente para esse fim. No Caribe, ele mantinha uma mansão fortificada na Isla Grande, dotada de um heliporto, janelas resistentes a projéteis e instalações privadas de atracação. Sua coleção de automóveis chamou a atenção especial dos investigadores após sua morte. Entre os veículos catalogados estavam um Porsche 911 Carrera R, esse R anteriormente pilotado pelo campeão mundial de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, uma Harley Davidson que pertencera a Frank Sinatra, e o jet ski exibido no filme de James Bond de 1977, Espiões como Nós. Muitos desses veículos foram posteriormente destruídos em atentados ou apreendidos pelas autoridades. Suas carcaças carbonizadas ficaram expostas na Hacienda Nápoles como sombrios monumentos ao seu excesso. Mas o detalhe mais revelador sobre a riqueza de Escobar não era nenhuma posse em particular, era o que acontecia com o dinheiro que ele não conseguia gastar. Seu irmão Roberto, que atuava como contador-chefe do cartel, testemunhou posteriormente que a organização gastava aproximadamente $2.500 por mês apenas em elásticos, usados exclusivamente para amarrar as pilhas de dinheiro que entravam. Ele estimou que quase 10% de toda a moeda armazenada, mais de 2 bilhões de dólares anuais, se perdia para ratos, mofo, inundações e deterioração física nos armazéns e cofres subterrâneos onde era escondida. Em um episódio documentado, durante um período em que estava foragido, Escobar queimou aproximadamente 2 milhões de dólares em cédulas ao longo de uma única noite para manter sua filha aquecida do frio. O detalhe não é exagerado. Esse detalhe aparece em diversos relatos independentes e foi confirmado por membros da família após sua morte. O dinheiro havia se tornado, no sentido mais literal da palavra, algo descartável, a arquitetura do encobrimento. O problema prático que Escobar enfrentava era um que nenhuma instituição financeira conseguiria resolver. O volume de dinheiro que chegava pela sua operação era grande demais para ser processado na velocidade em que era gerado. Os bancos não conseguiam absorvê-lo, as empresas não davam conta de movimentá-lo, e mantê-lo em uma forma visível e acessível o tornava alvo de rivais, das autoridades e da vasta rede de informantes que o cercava. A solução que ele encontrou foi arquitetônica,
Por toda Antioquia e além, Escobar investiu em estruturas de ocultamento numa escala que as autoridades levariam décadas tentando mapear. Casas de segurança do cartel foram transformadas em cofres reforçados, com paredes escavadas por dentro e repletas de cédulas do chão ao teto. Propriedades rurais espalhadas pela região escondiam barris vedados enterrados a vários metros de profundidade, muitos deles repletos de maços de dólares americanos que permaneceriam intocados por anos. Os imóveis eram propositalmente sem destaque por fora. Os vizinhos, na maioria das vezes, não faziam ideia do que existia sob seus pés. Os próprios cofres refletiam a paranoia de Escobar. Portas de aço, paredes de concreto com espessura excepcional, câmaras revestidas com chapas de chumbo para enganar os primeiros sistemas de radar de penetração no solo e entradas disfarçadas de depósitos ou áreas de serviço. Diversas equipes de construção independentes eram utilizadas, cada uma trabalhando em seções separadas, de modo que nenhum empreiteiro jamais tivesse uma compreensão completa do que havia sido construído. O que tornava o sistema especialmente difícil de penetrar não era apenas a engenharia física, era a arquitetura humana que o envolvia. Escobar confiava informações completas a quase ninguém. Seus contadores conheciam os fluxos financeiros, mas não os locais físicos. As equipes de construção erguiam os compartimentos, mas jamais souberam o que seria guardado neles. Apenas um círculo restrito de menos de uma dúzia de pessoas, em sua maioria familiares, conhecia o quadro completo de onde o dinheiro de fato estava. Roberto Escobar descreveu posteriormente um sistema de registros cifrados, completamente separado de qualquer documentação rastreável, no qual as localizações dos cofres eram anotadas em uma notação particular que só Pablo compreendia por inteiro. Quando Escobar foi a óbito em dezembro de 1993, boa parte desses códigos foi junto com ele. Os rumores que cercavam suas propriedades alimentaram uma mitologia que sobreviveu ao próprio homem. Túneis subterrâneos ligando fazendas, câmaras sombrias construídas sob casas de segurança, passagens de fuga escondidas atrás de paredes falsas. Alguns desses relatos vinham de fontes ligadas à lei, com credibilidade documentada. Outros brotaram da cultura ampla de temor que Escobar cultivava de forma deliberada, um ambiente em que os boatos cumpriam a mesma função que uma porta trancada. Em Miami, a mansão cor-de-rosa que ele adquiriu na North Bay Road, em Miami Beach, tornou-se uma das propriedades mais investigadas da história da cidade após as autoridades americanas tomarem posse dela em meados dos anos 80. Os investigadores estavam convencidos de que as paredes escondiam cofres secretos. Em 2016, quando os novos proprietários Christian Burl e Jennifer Bailey mandaram demolir o imóvel, os operários da construção encontraram exatamente isso: pesados cofres de concreto embutidos na fundação. Um deles desapareceu antes que as equipes forenses pudessem examiná-lo, dando origem a uma investigação que jamais foi concluída de forma definitiva. O segundo foi transportado sob escolta armada até um banco na Flórida. Um cilindro metálico selado encontrado sob o fogão da cozinha revelou-se vazio, embora os investigadores nunca tenham descartado a hipótese de que seu conteúdo tivesse sido retirado muito antes de a estrutura ser derrubada. A queda de Escobar não começou com um único momento decisivo. Foi se acumulando da maneira como a pressão se acumula em silêncio, até que de repente tudo vem à tona. No final dos anos 80, ele havia eliminado o ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla, derrubado o candidato presidencial Luiz Carlos Galán durante um comício em agosto de 1989 e ordenado o atentado contra o voo 203 da Avianca, numa tentativa frustrada de acabar com o sucessor de Galán, César Gaviria. A aeronave caiu com 107 pessoas a bordo, incluindo 2 cidadãos americanos. Aquelas mortes ultrapassaram um limite que trouxe Washington diretamente para dentro do conflito. Em 1989, o presidente George H. W. Bush autorizou a Operação Heavy Shadow, uma iniciativa secreta norte-americana para auxiliar a Colômbia a desmantelar o cartel de Medellín. Como parte da operação, o exército implantou a unidade Central Spike, uma equipe de elite especializada em interceptar comunicações e triangular a posição de alvos de alto valor. Essa unidade havia sido utilizada anteriormente para rastrear chefes do tráfico no Peru e na Bolívia, mas sua chegada à Colômbia
representou uma escalada significativa do envolvimento americano, que permaneceu classificado como secreto por muitos anos. A Centro Spike começou a interceptar as ligações de Escobar quase que imediatamente, construindo um perfil acústico detalhado que permitia aos analistas reconhecer sua voz, seus padrões de comunicação e os ritmos comportamentais que eventualmente entregariam sua localização. Quando Escobar negociou sua polêmica rendição em 1991, os americanos já o escutavam há quase 2 anos. A rendição em si foi um movimento calculado. Escobar negociou um acordo com o governo colombiano, pelo qual cumpriria no máximo 5 anos de prisão, em troca de não ser extraditado para os Estados Unidos. Em vez de ser transferido para uma instalação controlada pelo Estado, ele recebeu permissão para construir sua própria prisão, La Catedral, no topo de uma montanha com vista para Medellín. Ele mesmo escolheu seus guardas, recrutados entre homens que lhe eram pessoalmente leais. O complexo contava com um campo de futebol, um bar, uma jacuzzi, uma cachoeira, instalações privativas para refeições e, segundo relatos de agentes de inteligência colombianos e americanos, um telescópio apontado para a cidade lá embaixo. La Catedral era menos uma prisão do que um centro de comando cercado por grades de fachada. De dentro dali, Escobar continuava a dirigir as operações do cartel. Em julho de 1992, quando o governo colombiano finalmente tentou transferi-lo para uma instalação legítima, após relatos de que ele havia ordenado torturas e a eliminação de 4 associados dentro do complexo, ele já não estava mais lá. Havia escapado por uma seção da parede que fora construída intencionalmente com concreto enfraquecido por projeto deliberado. Quando as tropas entraram no edifício, Escobar havia desaparecido na neblina dos Andes, junto com 9 de seus homens. A fuga humilhou o governo colombiano e esgotou qualquer paciência que os Estados Unidos ainda mantinham por soluções diplomáticas. O embaixador americano Morris Busby, ex-oficial da Marinha e especialista em contra-terrorismo, convocou uma reunião de emergência no cofre blindado da embaixada com o chefe da DE, a Joe Toaft, o chefe da estação da CEPRI, a Bill Wagner e o major Steve Jacoby do Centro Spike. A conclusão foi unânime. A caçada não terminaria com uma prisão. A armadilha se fechava. O coronel Hugo Martinez perseguia Escobar desde o final dos anos 80. Havia sobrevivido a tentativas de atentado, descoberto explosivos instalados sob a casa de sua família e recebido pessoalmente uma oferta de suborno de $6 milhões por meio de um conhecido em comum, proposta que recusou sem qualquer negociação. Quando retornou de um período de remanejamento temporário em Madrid, no final de 1992, ele estava refeito e focado. Reestruturou o bloco de busca em uma força de 600 homens. Soldados e policiais treinaram juntos, formando uma unidade de ataque com propósito único. O apoio americano transformou completamente a operação de Martinez. O sistema Centro Spike fornecia inteligência de sinais em tempo real, algo que as unidades colombianas jamais haviam tido à disposição. Operadores do Delta Force chegaram a Bogotá sob cobertura civil em julho de 1992, apenas 2 dias após a fuga de Escobar da Catedral. Seu papel operacional foi cuidadosamente estruturado para não violar a lei colombiana, que proibia tropas estrangeiras de combate em solo nacional, atuando tecnicamente como assessores e instrutores, enquanto forneciam inteligência que orientava diretamente as operações de busca. A perseguição foi desmontando sistematicamente a rede de apoio de Escobar. Os PEPs, perseguidos por Pablo Escobar, surgiram como uma força extrajudicial formada por antigos aliados convertidos em inimigos. Entre seus membros estavam as viúvas de Fernando Galeano e William Moncada, 2 sócios do cartel que Escobar havia mandado eliminar em 1992, após uma disputa por dinheiro. Junto a elas estava Diego Murillo, conhecido como Dom Berna, ex-tenente de Escobar que havia assistido ao homem destruir sua própria rede e optado pela sobrevivência em vez da lealdade. Os Pepes atacaram propriedades de Escobar, eliminaram seus associados e deixaram mensagens inequívocas em lugares públicos. Embora autoridades americanas condenassem publicamente os métodos do grupo, o agente da DIA Javier Peña reconheceu posteriormente em entrevistas que a campanha deles foi, sem dúvida, a pressão mais eficaz exercida contra Escobar durante toda a caçada.
Eles destruíram sua infraestrutura mais rapidamente do que ela podia ser reconstruída e corroeram a sensação de invulnerabilidade que sempre havia sido central para seu controle psicológico. Dolores Almada Moncada, viúva do homem que Escobar havia mandado matar, foi levada a Washington sob proteção da DEA e registrada como informante A em 92.053. Suas informações sobre as finanças, propriedades e círculo íntimo de Escobar foram classificadas pelos analistas da DEA como uma das inteligências humanas de maior valor operacional recebidas pela agência durante toda a operação. O irmão mais novo dela, estudante do MIT sem qualquer ligação com o cartel, havia sido sequestrado e morto em represália pela sua cooperação. Depois disso, a determinação dela em ver Escobar destruído era, nas palavras de um oficial que trabalhou com ela, total e absoluta. Carlos Lehr, outrora o glamouroso parceiro de Escobar na Operação das Bahamas, enviou uma carta detalhada à DEA de dentro de uma prisão federal americana, descrevendo os movimentos atuais de Escobar, sua dependência de casas seguras, que alternava constantemente, seu hábito de se comunicar por redes de telefone celular em rajadas breves e irregulares, além de uma característica física que os agentes de inteligência consideraram bastante útil. Escobar estava com sobrepeso considerável, fora de forma e incapaz de se deslocar rapidamente por qualquer distância. O cerco se fechava e as horas finais se aproximavam. Em dezembro de 1993, Escobar estava em fuga há mais de 16 meses. Ele se movia entre casas alugadas nos bairros residenciais de Medellín, apoiando-se num círculo cada vez menor de contatos de confiança, ciente de que a inteligência ao seu redor era diferente de tudo que já havia enfrentado antes. No dia 2 de dezembro, um dia após completar 44 anos, ele fez a ligação que selou seu destino. Telefonou para seu filho Juan Pablo e ficou em linha por uma conversa longa, permanecendo conectado muito além do que qualquer protocolo de segurança operacional deveria permitir. A chamada foi interceptada pelo Centro Spike. Em poucas horas, a triangulação havia localizado seu paradeiro em uma rua residencial no bairro Los Oivos, um distrito de classe média tão comum, tão próximo ao coração da cidade, que ele um dia controlou, que a simplicidade do seu esconderijo quase desafiava a lógica. Os homens de Martinez avançaram sobre o endereço antes do amanhecer. Dentro de uma modesta casa de 2 andares, Escobar e seu motorista, Alvaro de Jesus Agodelu, conhecido como El Lemon, aguardavam. Um policial avistou um homem de cabelos compridos e barba na janela do andar superior. A figura estava mais pesada do que qualquer fotografia recente indicava, mas os caçadores vinham ouvindo sua voz havia anos. Eles sabiam que a ação durou menos de 3 minutos. Lemon correu em direção a uma janela, caiu sobre um telhado mais baixo e foi atingido enquanto tentava escapar. Escobar seguiu segundos depois, carregando 2 pistolas. Uma delas, a Sig Sauer, havia sido entregue solenemente em La Catedral 2 anos antes. Ele cruzou os telhados trocando tiros até que 3 projéteis o alcançaram, um na perna, um nas costas, um atravessando a orelha direita. Foi encontrado minutos depois, imóvel sobre as telhas. A questão de quem disparou o tiro fatal jamais foi respondida de forma conclusiva. O oficial do bloco de busca, Hugo Aguilar, reivindicou a responsabilidade. Dom Berna insistiu que havia sido seu irmão. Teóricos da conspiração norte-americanos argumentaram que um operador americano havia puxado o gatilho, afirmação que os veteranos do Centro Spike sempre negaram, embora reconheçam não conseguir rastrear cada indivíduo presente nas proximidades durante os minutos finais da operação. O agente da DEA, Steve Murphy, que chegou ao local e registrou as primeiras fotografias oficiais, encontrou uma cena já comprometida pela multidão de policiais, jornalistas e curiosos que haviam invadido o imóvel antes que qualquer protocolo forense pudesse ser estabelecido. Uma reanálise forense realizada em 2020, com base em reconstruções por gel balístico e análise atualizada dos ferimentos, sustentou uma teoria originalmente proposta pelo jornalista Mark Bolden, autor de Matando Pablo, o relato definitivo sobre a caçada. O tiro fatal na cabeça, disparado por uma arma de 9 mm a curta distância, apresentou características incompatíveis com um disparo feito de longe. O cano pode ter sido pressionado diretamente contra seu crânio. Se esse cano estava nas mãos de um oficial colombiano, de um membro dos Los Pepes ou do próprio Escobar,
nunca foi formalmente determinado. O laudo oficial do legista descartou a hipótese de suicídio. Essa decisão incomum de emitir uma nota de imprensa espontaneamente, antes mesmo de qualquer questionamento público, chamou a atenção de vários patologistas forenses na época, exatamente o tipo de esclarecimento que gera mais dúvidas do que resolve. Mas o que permanece enterrado? Após a morte de Escobar, a Colômbia tentou rastrear os bilhões que haviam circulado pelo cartel durante seus anos de maior poder. Os resultados foram desconcertantes. As autoridades colombianas recuperaram oficialmente cerca de 75 milhões de dólares em bens ligados a Escobar, um valor que os investigadores acreditam representar menos de 10% do que foi de fato escondido. Em 1989, fotografias publicadas por jornais colombianos registraram 4 milhões de dólares encontrados em barris enterrados em Antioquia. Em 1990, 25 milhões de dólares foram recuperados junto a barras de ouro em um depósito do cartel. Em 2009, 10 milhões de dólares foram encontrados durante reformas na Hacienda Nápoles, quando operários romperam um piso de concreto e descobriram uma câmara lacrada que permanecia intocada há quase 2 décadas. Em 2020, o sobrinho de Escobar, Nicolás Escobar Henao, afirmou ter recuperado 18 milhões de dólares em uma residência em Medellín, guiado, segundo ele, por uma visão. Ele descreveu maços de dinheiro envoltos em plástico ao lado de uma caneta de ouro, uma máquina de escrever manual e um telefone via satélite. A maior parte das notas havia sido destruída pela umidade e pelo crescimento de fungos. Ele reconheceu que aquela não era a primeira descoberta que havia feito e se recusou a revelar onde as outras tinham ocorrido. Em 2017, a série documental Finding Escobar's Millions, do canal Discovery, trouxe os ex-agentes da CIA Doug Luce e Ben Smith à Colômbia com radares de penetração no solo, drones e equipamentos de detecção de metais. A investigação deles documentou em detalhes a sofisticação dos métodos de ocultação de Escobar, cofres revestidos internamente, pisos falsos e câmaras abobadadas projetadas para permanecer invisíveis às tecnologias de varredura convencionais da época. Encontraram um cofre que, no fim das contas, estava completamente vazio. Os bilhões jamais foram localizados. Em Antioquia, um agricultor desenterrou tambores lacrados repletos de dólares americanos, tão bem conservados, que os investigadores descreveram as cédulas como se tivessem acabado de sair das máquinas de impressão. A questão legal sobre a quem pertencia o achado, ao fazendeiro, ao Estado colombiano ou às vítimas da violência do cartel, nunca foi completamente resolvida e acendeu um debate sobre políticas de recuperação que, em formas adaptadas, persiste até hoje. A conclusão mais perturbadora a que chegaram os pesquisadores, investigadores e contadores forenses, que passaram décadas tentando rastrear a fortuna escondida de Escobar, é bastante simples. A maior parte dela provavelmente ainda está lá fora, enterrada em campos, selada atrás de concreto em propriedades que já trocaram de mãos inúmeras vezes, guardada em cofres sob terrenos que ninguém ainda pensou em examinar. Em alguns casos, os ratos e o mofo continuam fazendo seu trabalho, e o dinheiro também, o que os cofres realmente continham. Quando as autoridades colombianas invadiram a Hacienda Nápoles e a rede de esconderijos a ela conectada no início dos anos 90, encontraram exatamente o que todos esperavam: pilhas de cédulas, recipientes lacrados, a evidência física de um império baseado em dinheiro vivo, operando em escala industrial. O que não esperavam, ou talvez o que não estavam completamente preparados para encarar, era a documentação. Escondidos em recipientes à prova d'água espalhados pelos cofres, havia livros-razão, registros manuscritos meticulosos, com cronogramas de remessas, listas de pagamentos e transações financeiras que se estendiam da Colômbia até Miami e Madrid. Havia listas de propinas organizadas por destinatário, valor e data. Os nomes de políticos, juízes, comandantes policiais e oficiais militares que estavam na folha de pagamento do cartel apareciam registrados não por categoria moral, mas por utilidade operacional, da mesma forma que uma empresa organizaria seus fornecedores. Para os promotores tanto da Colômbia quanto dos Estados Unidos, esses registros eram extraordinários. Nos próprios registros de Escobar, os investigadores encontraram a confirmação do que suspeitavam há tempos, mas tinham dificuldade em provar legalmente:
A corrupção que sustentava o cartel não era algo secundário à sua estrutura, ela era a própria estrutura. Ex-associados e moradores de imóveis ligados a Escobar também descreveram cômodos que jamais apareciam em qualquer documentação oficial. Heifins som gessissakoket inche sisperes pamarfeits peifitmeik as maifeichei espaços com isolamento acústico, equipados com sistemas de escoamento e ganchos metálicos que não tinham nenhuma função arquitetônica reconhecível. Nada que uma construção legítima precisaria ter. As autoridades nunca confirmaram formalmente a existência de câmaras de interrogatório ou ambientes de coerção dentro das redes de cofres, mas as descrições físicas coletadas ao longo de muitos anos, por diversas fontes independentes, foram suficientemente consistentes para que historiadores da segurança pública colombiana as tratassem como críveis. Escobar construiu seus cofres para proteger sua fortuna. O que eles acabaram preservando foi a evidência do preço que essa fortuna havia custado. Pablo Escobar foi abatido no terraço de um imóvel em Medellín no dia 2 de dezembro de 1993. A Colômbia foi às ruas comemorar. Os Estados Unidos se congratularam pela eficácia de sua operação encoberta. E por um breve instante, o peso do terror que havia sufocado um país inteiro por quase 2 décadas pareceu finalmente se dissipar, mas ele não desapareceu. O colapso do cartel de Medellín abriu um espaço que foi ocupado quase imediatamente pelo cartel de Cali. Já organizado, já em operação e aguardando o momento certo. A capacidade colombiana de exportar cocaína mal chegou a vacilar. A violência que havia sido o instrumento de Escobar tornou-se o instrumento de quem veio depois. O que terminou naquele terraço não foi a guerra às drogas. O que terminou foi o domínio extraordinário de um único homem sobre ela. Um homem que havia começado roubando lápides e que, em menos de 20 anos, construiu um império tão vasto que uma parcela significativa de sua riqueza jamais foi encontrada. Alguns desses cofres foram abertos, a maioria deles ainda não. Se quiser mais histórias assim, bem pesquisadas e bem contadas, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.